Estou começando a segunda parte da aula de ótica, mas antes de começar a falar da aula em si, eu gostaria de pedir desculpas para vocês pelo vídeo anterior. A diferença da aula, quando ela é gravada para a aula presencial, é que vocês conseguem me corrigir durante a aula. No caso do vídeo, eu teria que regravar o vídeo todo de novo, e eu acho melhor não fazer isso, porque leva bastante tempo, inclusive para ficar postando ele na internet. Então, eu peço desculpas a vocês, porque algumas vezes eu chamei o raio incidente de raio refletido na aula anterior, algumas vezes eu chamei o centro de foco, algumas vezes eu chamei o foco de centro. Então, quem prestou bem atenção na aula deve ter percebido essas gafes que eu cometi durante as minhas explicações. Mas, no geral, a maior parte das minhas explicações não conteve erro, tá? Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar que eu esclareço as dúvidas de vocês. Ficou faltando no finalzinho da aula passada eu mostrar uma foto de laboratório para vocês. Por conta disso, eu vou retomar um pouquinho e rapidamente o assunto da aula passada, tá? Então, de novo, eu tô em ótica geométrica, agora minha parte 2 são os espelhos esféricos, mas antes de falar dos espelhos esféricos, eu quero retomar um pouquinho a aula anterior. Então, na aula anterior, eu falei dos espelhos côncavos, e eu falei na aula dos principais raios de luz, e falei que eu precisava da combinação desses raios de luz para construir as imagens. Eu fiz a construção de 5 imagens com vocês, colocando, primeiro, um objeto antes do centro de curvatura, então o centro está aqui, coloquei o objeto antes do centro, coloquei o objeto sobre o centro, coloquei o objeto em uma posição entre o centro e o foco, coloquei o objeto sobre o foco e eu coloquei também o objeto entre o foco e o vértice. E para todas essas situações, eu construí uma imagem do meu objeto. Então, todas elas estão com uma imagem, com exceção do objeto sobre o foco, que nesse caso a imagem se formava no infinito, portanto, a gente denominava ela como uma imagem imprópria. Nas 3 primeiras situações que eu construí imagens, todas elas me davam imagens reais, que eram imagens projetadas, e aí nós vimos que todas as imagens que eram projetadas, elas eram invertidas. E as imagens virtuais, que eram resultados de prolongamento dos raios refletidos, essas imagens eram classificadas como imagens direitas. Mostrei para vocês foto do laboratório, né, com o objeto lá atrás, lá no fundo, antes do centro, espelho, a imagem real, que era menor e invertida, que era o meu primeiro caso. Coloquei o objeto sobre o centro, o anteparo também ficou sobre o centro para mostrar a imagem real, que é minha imagem refletida pelo espelho côncavo. Coloquei o objeto mais próximo ainda do espelho, isso é, coloquei o objeto no que seria uma posição entre o centro e o foco, e aí o que eu observei é que a imagem continuou projetada lá atrás, então aqui antes do centro, sobre o centro, e aqui o meu objeto entre o centro e o foco do espelho. E a última situação, eu coloquei o objeto entre o foco e o vértice do espelho, tá? E aí, quando eu coloquei o objeto entre o foco e o vértice do espelho, essa imagem não foi projetada, essa imagem só aparece dentro do espelho, então aqui está uma fotografia de laboratório do espelho, mostrando que a imagem só está lá dentro, essa imagem aparece maior. Vejam que o restante da imagem aqui que aparece no espelho está de ponta cabeça. Exatamente por quê? Porque esses objetos que estão aqui estão numa posição depois da distância focal, tá? Então, nessa situação, os objetos que estavam aqui, eles aparecem para mim, aqui dentro do espelho também, só que eles aparecem invertidos. E eles também são capazes de aparecer fora do espelho, projetados em anteparos. A vela é a única situação da imagem virtual, porque o objeto ficou entre o foco e o vértice. As imagens virtuais não são projetadas e aqui a minha vela aparece maior do que o meu objeto. A imagem da vela aparece maior do que o meu objeto vela. Então, com isso, eu concluo aí os espelhos do tipo côncavo. Falando agora da formação das imagens, mas para os espelhos do tipo convexo. Nos espelhos convexos, eu vou fazer a mesma situação que eu fiz ali para o espelho côncavo. Eu vou retomar aqui o simulador do site que eu estou usando, do GeoGebra, para fazer as simulações para vocês de raio de luz, de formação de imagem, tá? E vou usar os slides da aula.
Então, a nomenclatura do espelho esférico convexo é a mesma nomenclatura do espelho esférico côncavo, que é a nomenclatura que os espelhos esféricos têm em comum. Isso é, eu desenho aqui uma circunferência para representar o meu espelho esférico, desenho o eixo principal, dividindo a minha circunferência em duas partes, mantenho aqui o centro da esfera, o centro da minha circunferência, que na verdade é o centro do meu espelho. A distância entre o centro e o vértice eu chamo de raio de curvatura. A distância entre o foco e o vértice eu chamo de distância focal, do mesmo jeito que eu fiz nas situações anteriores. Então, eu estou usando a mesma figura do slide da aula anterior, porém, eu sumi com o espelho côncavo que estava aqui, deixei só o espelho convexo, lembrando que se eu prolongo os raios refletidos num espelho convexo, eu tenho, nessa situação de raios incidentes paralelos, eu tenho o encontro do prolongamento dos raios refletidos nesta posição, que é o foco do meu espelho. Isso é, eu determino o foco de um espelho através do encontro dos raios de luz paralelos. Tanto faz se o espelho é côncavo ou se o espelho é convexo. No espelho côncavo, eles se encontravam fora do espelho, portanto, ele era real. No convexo, eu tenho o prolongamento dos raios refletidos, portanto, esse foco é virtual, ok? E o centro de curvatura é sempre o dobro do valor da distância focal. E até aí foi o que nós falamos bastante na aula passada, só estou relembrando. Eu tenho alguns principais raios quando se trata de um espelho esférico convexo, assim como eu tinha nos espelhos esféricos côncavos. Quais são esses principais raios? Se eu pegar um raio de luz que vem na direção do raio do centro do meu espelho, então aqui é o meu raio de curvatura, né? Se eu pegar um raio de luz que vem na direção do centro, esse raio de luz não chega no centro, porque afinal de contas o centro e o foco agora estão dentro do meu espelho, os dois são virtuais. O raio de luz que incide na direção do centro, ele reflete na direção do centro. Então, ele incidiu, formando 90 graus com a superfície do espelho, portanto, o ângulo I e o ângulo R, que são iguais, eles valem 0 graus em relação ao normal. Se eu pegar um raio de luz paralelo ao eixo principal, e esse meu raio de luz paralelo ao eixo principal incidir num espelho convexo, eu posso desenhar aqui uma superfície plana, reta normal, para ver o que acontece com esse raio de luz. O que eu observo? Eu observo que esse raio de luz, se estiver acima do eixo principal, vai refletir aqui para cima. O raio de luz paralelo, ao incidir no espelho convexo, ele reflete de tal forma que o prolongamento do raio refletido coincide com o foco, ok? E eu estou usando aqui embaixo, eu posso usar o terceiro princípio da ótica geométrica aqui, eu estou faltando uma figura no meu slide. O terceiro princípio da ótica geométrica me diz que o caminho que a luz faz para ir é o mesmo que ela faria para voltar, o que significa que se eu incidir um raio de luz na direção do foco, ele não atinge o foco, o raio de luz que vem na direção do foco ao incidir no espelho reflete paralelo. Então, eu posso usar essa imagem aqui para entender o comportamento de dois raios de luz. E o raio de luz que vem na direção do vértice, ele reflete aqui para baixo, porque o eixo principal funciona para mim como reta normal, e aqui eu tenho meu ângulo I e o ângulo R iguais. Então, esses seriam os principais raios de luz que eu vou usar para construir imagens nos espelhos esféricos do tipo convexo. Eu vou utilizar aqueles raios principais para ver como fica a formação das imagens nos espelhos esféricos e para isso eu vou voltar lá para o site do GeoGebra para fazer simulações. Aqui no simulador eu tenho o eixo principal do espelho, coloquei meu objeto ó, fora do espelho, é um espelho convexo, aqui ele já está me indicando, ó, só vai ter um único caso, Glaucia. Aqui está meu espelho. Ele não põe os 3 risquinhos, mas o lado esquerdo para nós é o lado de dentro do espelho. O foco e o centro estão dentro do espelho, eles são virtuais, eles são resultados de prolongamentos geométricos. O foco está no 5, o centro está no 10, aqui ele pôs até o sinalzinho de menos para indicar que eles estão dentro do espelho, eles estão negativos. E aí eu vou ter uma única construção de imagem para um objeto. Por quê? Eu não tenho como colocar o objeto entre o foco e o centro, aqui, né, entre o foco e o centro, entre o foco e o vértice. Por quê? Porque essas coisas todas estão dentro do espelho.
Então, qualquer posição que eu colocar o meu objeto aqui, vai me dar a imagem do meu objeto. Então, posso colocar o objeto em qualquer posição e aí eu construo a imagem dele. Lembrando que eu tenho os raios principais que eu posso usar e aí eu vou pegar eles para construir a imagem. Se eu pegar o raio de luz paralelo ao eixo principal, esse raio de luz paralelo não vai refletir na direção do foco, ele reflete aqui para cima, o prolongamento dele é que vai na direção do foco. Então, esse é um dos raios que eu posso pegar. Eu posso pegar aqui da extremidade no meu objeto um raio incidente no espelho que vá na direção do foco, porém esse raio de luz que vai na direção do foco não atinge o foco, porque ele está dentro do espelho, então um raio que vai incidir no espelho, indo em direção ao foco, ele reflete paralelo ao eixo principal, ó, o terceiro princípio aqui, né? Paralelo, reflete, né? Prolongamento para o foco, e o que vem na direção do foco, reflete, paralelo. O outro raio de luz que eu posso pegar é o raio de luz que vai na direção do centro. O que acontece com o raio de luz que vai na direção do centro? Ele não atinge o centro, porque o centro é virtual, ele reflete na direção do centro. Posso pegar o raio de luz que vai na direção do vértice. Eixo principal funciona como reta normal, ângulo I, ângulo R são iguais. Para construir esse ângulo R igual ao ângulo I, eu aconselho vocês a medirem a altura do objeto, repetem essa altura do objeto aqui embaixo, pode ser pontilhadinho ou só marca a posição onde essas medidas são iguais, tá? E aí você vai ter a abertura I igual à abertura R. Então, eu tenho aqui o raio da direção do vértice, que eu posso utilizar, e a combinação desses 4 raios de luz vai me dar a posição da imagem. Isso é, se eu conseguir fazer esses raios de luz incidentes, atingirem um espelho, refletirem e o prolongamento ou os raios refletidos se encontrarem, eu consigo determinar aonde está a imagem. Então, se eu pegar o paralelo e se eu pegar o que vai na direção do foco, observem que os meus raios refletidos não se encontram, tá? Então, se eu quiser a imagem, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar prolongar os meus raios de luz refletidos. Prolongando os raios de luz refletidos, eu consigo construir a imagem. Então, prolonguei, paralelo, incidiu no espelho, refletiu. Prolongamento está no foco. O raio que vem na direção do foco não chega no foco, ele atinge o espelho, ele reflete paralelo. Isso é um raio refletido prolongado. Isso é um raio refletido que eu prolonguei. O prolongamento dos dois me dá um ponto imagem virtual, correspondente a essa posição do meu objeto real. Se eu não quisesse pegar esses 2 raios, se eu quisesse pegar um deles e o da direção do centro, olha, vai na direção do centro, aqui seria melhor com uma régua, né? Vai na direção do centro, não chega no centro, ok? Mas ele reflete na direção do centro. O raio refletido que foi para o centro e o raio paralelo, refletido, ó, refletido aqui prolongado, o do centro aqui prolongado, se encontra, ali está a minha imagem. Posso pegar o do vértice, se eu quiser, prolongamento do raio refletido aqui, ó. Esse veio na direção do vértice, refletiu, prolongamento de raio refletido. Se eu quiser, eu posso pegar diversos raios de luz e aí eu observo que o meu raio refletido, o prolongamento deles, me dá a construção dessa imagem. Por que que é um caso único? Porque eu posso mudar o meu objeto de tamanho, eu posso mudar o meu objeto de posição e em qualquer uma das posições que eu colocar o meu objeto azul ali, ó, a minha imagem continua sendo virtual, porque ela é resultado de prolongamento. Ela não é invertida, ela está acima do eixo, assim como o meu objeto está acima do eixo, e ela é sempre menor do que o meu objeto. Então, toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Slide lá no meu PowerPoint. Como é que eu faço, portanto, no caderno para construir a imagem de um objeto? Aqui está o meu espelho. Reparem nos risquinhos, indicando que aqui é o lado de dentro do espelho. Eixo principal está aqui.
Coloquei o centro numa posição, o vértice é onde o eixo principal cruzou com o espelho. Bem no meio está o foco. Meu objeto está do lado de fora do espelho, tudo isso aqui está do lado de dentro. Raios que eu peguei para construir essa imagem. Paralelo, atingiu o espelho, refletiu aqui para cima, eu prolonguei até o foco. Peguei o raio de luz que foi na direção do vértice, esse raio de luz que foi na direção do vértice, eu vi o ângulo de incidência, repeti esse ângulo de incidência aqui embaixo, medi essas alturas para desenhar aqui a imagem, tá? E aí o meu raio refletido veio para cá. Então, eu tenho um raio refletido aqui em cima, eu tenho um raio refletido aqui embaixo e o prolongamento dos raios refletidos determinou a posição da minha imagem. Quando eu olho numa fotografia tirada de um espelho convexo, o que eu vejo? Eu vejo o objeto aqui do lado de fora do meu espelho e quando eu olho para o espelho, eu tenho aqui a imagem desse objeto. E como é que eu sei as características dessa imagem? Eu não projeto ela só existe lá dentro. Quando eu comparo o tamanho do objeto com o tamanho dessa imagem, essa imagem aparece menor do que o meu objeto, tá? Ela não é invertida, ela aparece simplesmente menor do que o meu objeto. Tenho aqui para mostrar para vocês 3 fotos de imagens virtuais. A primeira no espelho plano, aqui está o meu objeto, a imagem está lá dentro do espelho, ela é do mesmo tamanho que o meu objeto, então toda imagem virtual é direita. Aqui seria o caso de um espelho do tipo côncavo. A vela é o meu objeto, a imagem da vela aparece apenas lá dentro do objeto e ela é maior do que o objeto. E para que isso aconteça no espelho côncavo, o meu objeto, que é essa velinha aqui, ela tem que ficar posicionada entre o foco e o vértice do espelho. E a última foto que eu tenho aqui é de um espelho do tipo convexo. A imagem também só existe lá dentro do espelho, e se vocês repararem, olha, dentro desse espelho coube um prédio inteiro. Então, a imagem aqui, ela é virtual e menor. Então, a imagem pode ser virtual do mesmo tamanho, virtual maior e virtual menor. Aqui o espelho é plano, espelho côncavo, espelho convexo. Imagem real, só os espelhos côncavos produzem, e a imagem real produzida nos espelhos côncavos me diz que o meu objeto tem que estar antes do foco do espelho. Para encerrar a aula de espelhos convexos, eu quero mostrar para vocês uma imagem que eu usei para fazer uma das questões do vestibulinho do Cotuca antigamente. Então, eu peguei essa imagem, tá? É uma imagem que a Disney produziu, onde o porquinho rosa está se olhando numa bolinha de uma árvore de Natal. O que a gente observa? Essa bolinha de uma árvore de Natal, ela é um espelho do tipo convexo, isso é, ela é refletora do lado de fora. O porquinho, ao se olhar, ele está vendo uma imagem dele refletida aqui na superfície desse espelho convexo, porém, se eu olhar o tamanho no nariz da imagem e olhar o tamanho do narizinho dele, da boquinha, eu observo que a imagem que aparece aqui dentro da bolinha está maior do que a imagem do porquinho. Portanto, essa construção desse desenho aqui dentro, ela está errada, porque se essa bolinha de árvore de Natal é um espelho convexo, o porquinho, ao se olhar nela, ele deveria estar vendo uma imagem dele menor do que ele, ok? A próxima aula eu vou gravar separado, né? Eu vou encerrar essa segunda parte por aqui, e a próxima aula eu vou falar para vocês sobre as equações que eu uso para determinar numericamente aonde é localizada a minha imagem, no eixo principal, aonde está o meu foco, onde está o meu centro, como é que eu determino essas coisas matematicamente, porque geometricamente a gente já viu na parte 1 e 2. Então, agora vamos para a terceira parte da aula, onde eu vou falar das equações de Gauss.